Oi, pessoal, tudo bem? Então, a partir desse tópico 2, a gente vai começar a ver nessa unidade algumas características que são importantes a respeito da célula unitária, certo? Nesse tópico especificamente, o tópico 2, eu vou comentar com vocês a respeito do número de átomos, né, ou número de unidades básicas de repetição que estão associados às células unitárias. Eu já falei com vocês bastante a respeito disso, né, que nós não consideramos, por exemplo, um átomo inteiro como estando no vértice, né, da minha célula unitária, mas somente uma fração dele. Então eu vou explicar para vocês por que a gente faz, né, esse tipo de corte, digamos assim, no átomo, e como que a gente faz para descobrir então o número de átomos ou o número dessas bases de repetição para cada célula unitária, ok? Bom, para iniciar, eu coloco ali para vocês, né, basicamente o que a gente vai ver nos próximos tópicos dessa unidade, que são essas características que eu digo para vocês, que são as características principais dentro de uma célula unitária. Então, a primeira que a gente vai ver hoje é sobre o número de átomos, né, ou de unidades de repetição que são associadas à célula unitária. Depois disso, a gente vai aprender a calcular a parte do comprimento da aresta da minha célula unitária, porque a partir desse comprimento de aresta eu consigo saber o volume da minha célula, tá? Esse volume da célula nós precisamos para calcular o terceiro parâmetro, que é a densidade do meu sólido, então é uma densidade teórica, tá? Depois disso, a gente vai ver o que significa fator de empacotamento atômico e como que nós fazemos para calcular esse fator de empacotamento. E para finalizar, a gente vai ver o que a gente chama de número de coordenação, tá? Os dois últimos, eles influenciam bastante nas propriedades mecânicas dos materiais, por isso que a gente acaba calculando eles. No caso da densidade, né, como é uma densidade teórica, ela é importante, por exemplo, como uma forma comparativa a densidades que a gente pode obter em laboratório. Então, a gente poderia associar, digamos, essa densidade que seria verdadeira, entre aspas, né, teórica de um sólido, com a real, e aí poder estimar, digamos assim, por exemplo, impurezas que podem ter nesse material, ou número de lacunas, né, ou seja, espaços vazios, poros e assim por diante, tá? É óbvio que para que eu tenha a densidade do sólido, eu preciso do volume, para ter o volume eu preciso do comprimento da aresta, e para ter tudo isso eu preciso do que a gente vai ver nessa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, de modo geral, para a gente determinar esse número de átomos, né, o número de unidades que nós vamos ter associados à minha célula unitária, basta somente a gente se perguntar algumas coisas, né, que eu coloquei ali para vocês. Então, primeiro, a gente vai se perguntar: existe algum átomo dentro da minha célula unitária? Tá? Então, por exemplo, aqui no sistema hexagonal, esse aqui é um que a gente pode fazer todas as perguntas, tá? Existe algum átomo dentro dessa célula unitária? Sim, nós temos esses cor-de-rosas aqui, né, que de fato eu tenho abertura aqui, ó, eles estão dentro da minha célula unitária. Então eu vou me perguntar: existe algum átomo dentro da célula? Quantos átomos desses eu tenho dentro da minha célula? Eu tenho algum átomo na face da minha célula unitária? E quantas faces eu tenho? Certo? Eu tenho algum átomo no vértice da minha célula? A gente sempre sabe que tem, né? E quantos vértices eu tenho? Tá? Então, basicamente, são essas perguntas que eu vou me fazer. Eu tenho um cubinho aqui, né, que está representando para nós aqueles pontos do meu retículo cristalino, aquele que eu mostrei para vocês, tá? Então, a gente tem aqui o cubinho. E digamos que nesses pontos do retículo cristalino, eu substituo em cada ponto, nesse caso aqui, tá, um determinado átomo. Digamos que seja um átomo metálico, para ficar mais fácil, tá? Aí vocês podem me perguntar: mas prof, né, se eu tiver uma célula, por exemplo, unitária, que é cúbica, por que simplesmente eu não tiro um cubinho de átomos aqui desse meu retículo cristalino e não considero, né, uma bolinha dessas, cada uma como sendo um átomo, certo? Ou seja, nesse caso aqui, a célula unitária, ela teria 8 átomos associados a ela, né? Por que eu disse para vocês que a gente considera somente frações
desse meu átomo como um todo, tá? Então eu vou explicar isso para vocês. Então fiquem com essa ideia aqui inicial, né? Dos pontos aqui do meu retículo cristalino, tá? Então eu vou puxar agora um outro esqueminha que eu fiz aqui, né? Então não sei se vocês enxergam, a gente teria algo similar a esse cubinho. Eu coloquei para vocês alguns alfinetes aqui e eu não sei se vocês conseguem visualizar que nós temos algumas linhas, tá? Então, analisem o seguinte, certo? Se eu tiver esse padrão de pontos aqui do meu retículo cristalino, tá? Então, cada bolinha dessa aqui representa um ponto lá dentro do meu retículo, né? Se eu simplesmente tirar um cubinho daqui para formar uma célula e tirar um cubinho do lado para formar a célula do lado dessa inicial, né? Eu não sei se vocês conseguem observar que nós vamos ter uma descontinuidade dos meus pontos do retículo. É como se o retículo ele fosse quebrado no meio. Olhem só. Se eu considero os vermelhos aqui inteirinhos, como esse aqui, né? Sendo uma célula unitária, tá? O meu retículo, ele é feito, né, pela associação desses 4 átomos inteiros, certo? Ok, fechei aqui. Aí eu vou lá e considero o cubo do lado inteirinho como uma segunda célula unitária. Aí eu fiz aqui, não sei se vocês enxergam, um quadradinho que é dessa segunda célula unitária. Quando eu faço isso, né, esses pontos aqui, ó, esse vermelho com esse verde, eles foram descontinuados. O meu retículo, ele tem que ser constante, ou seja, todos os pontos do meu retículo, eles precisam necessariamente estar ligados entre si. E nesse caso, eu isolei as minhas células, e eu não quero isso. Elas precisam estar todas unidas, né, entre si, para formar justamente esse retículo, né? Agora, deixem de visualizar essa parte, né? E visualizem agora essa parte aqui, tá? Não sei se vocês enxergam. Eu vou aproximar um pouco mais, né? Que eu acho que fica até mais fácil para vocês verem essa descontinuidade aqui que eu falei antes, né? Como o meu retículo ele não pode ser descontinuado, então eu fiz a mesma coisa do lado de cá, né? Mas agora unindo todos os pontos, então eu dei um jeito de unir todos eles. Mas aqui, quando eu faço isso, olhem que coisa interessante. Antes eu estava ocupando um átomo inteiro para cada ponto do meu retículo, mas quando eu faço isso aqui, vocês enxergam, né, que cada átomo é como se ele fosse partido no meio. A metade dele está participando de uma célula unitária e a outra metade está participando dessa célula unitária aqui. A mesma coisa acontece quando eu faço o meu corte na segunda direção aqui. Quando eu faço o corte, digamos, em Y, mesma coisa, a metade estaria para essa célula que viria depois aqui, tá? Que não está representada. E a metade fica para a célula para dentro. E a mesma coisa vai acontecer aqui, como se fosse no terceiro eixo, tá? Que eu coloquei outros pontinhos aqui para vocês, né? Então, vocês sabem que a gente também, por exemplo, aqui, quando a gente analisa lateralmente, né? A célula unitária, ela não é somente aqui bidimensional, mas ela vai considerar aqui também, né? Essa outra face aqui, digamos, do meu cubo, tá? Só que eu vou precisar também fazer um corte aqui, como se fosse um eixo Z, né? E quando eu faço esse corte, de novo, a metade vai ficar para a célula de cima, a metade para a célula de baixo. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, tá? Faço um corte aqui. Opa. Faço um corte aqui. A metade
né, vai ficar para essa célula, a outra metade do átomo para essa célula aqui. Então, ele sempre, né, todas as células, elas vão estar dividindo, né, as unidades de repetição que estiverem, por exemplo, nos seus vértices, ou seja, nesses pontos aqui do meu retículo, bem na ponta do retículo, tá? Então, se for um átomo, eu vou repartir o átomo em todas essas partes aqui, né? A metade no eixo Z, a metade no X, a metade no Y. Se for uma outra unidade maior, né, tipo de uma cerâmica, vai ser a mesma coisa. Uma parte da molécula está associada a uma célula unitária e a outra parte da molécula vai estar na célula unitária ao lado. E isso acontece em todas as minhas direções, nas 3 direções, tá? Então, às vezes, quando a gente olha um desenho, digamos assim, de uma molécula mais complexa, vocês podem até observar que a gente não consegue visualizar, parece, toda a molécula dentro da célula. É por causa disso, porque a metade dela, às vezes, está para dentro do plano ali da célula e, às vezes, a outra metade está num outro lado que está pertencendo à célula ao lado, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui dessa forma, tá?